Meu nome é Alessandra Ramos, eu sou uma pessoa trans e esse é o testemunho para a Subcomissão da Verdade a respeito da tortura em espaços de privação de liberdade. Eu sou uma pessoa trans, como eu já falei, eu já convivi, tive essa experiência de passar pelo cárcere, de ter, né, de ter uma experiência na prisão aqui no Brasil e de experimentar todas o desrespeito aos direitos humanos que o sistema carcerário brasileiro proporciona para todos e, no meu caso, especialmente para quem é uma pessoa LGBT, para quem é uma pessoa trans, como eu. Começar essa história não é fácil porque fala também da questão do preconceito e da questão da de como o sistema prisional e o sistema judicial estão organizados de uma tal forma no Brasil, de modo a encarcerar em massa e a imprisionar em massa pessoas negras e as pessoas ditas indesejáveis, com comportamentos que são indesejáveis para a sociedade. Posto isso, eu explico que essas pessoas indesejáveis não são indesejáveis porque estão cometendo os crimes que estão previstos no Código Civil apenas. Elas são indesejáveis pelo fato de serem negras e pelo fato de serem pobres. Os crimes que elas cometem são crimes que foram previstos justamente para que essas pessoas estejam encarceradas. Se cria uma lógica e um ciclo aonde a pessoa não tem uma outra oportunidade, comete algo que é considerado como crime e, em seguida, vai preso, sempre com a pena máxima, sempre sem nenhum tipo de respeito aos seus direitos humanos e sem nenhum tipo de direito à defesa, à ampla defesa. Tudo que existe é muito protocolar, tudo que existe é muito incipiente. Embora avanços tenham sido feitos com a Constituição de 88, com a criação da Defensoria Pública, a gente sabe muito bem que isso não dá conta. Então é para falar disso, para falar de como eu fui entender, fui compreender como a crueldade desse sistema. Né? Eu acho que explicando a minha história eu vou tentar conciliar essas duas coisas. Eu sou uma pessoa trans de classe média baixa do subúrbio, de classe média do subúrbio. Então eu tive algum tipo de educação e aprendi a falar um idioma, estudei numa escola, né, fiz um curso de línguas, o que é uma coisa que para a realidade da população trans não é algo que todas fazem. Quando eu fiz 18 anos, eu precisei fazer a transição, porque para uma pessoa trans, o desejo, a vontade de ser quem é, de ter a sua identidade revelada, de viver, de experimentar a sua vida do modo como ela se pensa, como ela se imagina, como ela é de fato, é muito importante. Não existe outra coisa mais importante. Isso, quando bate no seu coração, é fonte de muito sofrimento, porque você vai modificar o seu corpo e o seu modo de viver para um modo que não é aprovado por nenhum setor da sociedade. Então, as pessoas trans são altamente marginalizadas e discriminadas, porque nenhum setor da sociedade aceita elas. E o que vai restar para essas pessoas é a prostituição, a criminalidade e a marginalização. Quando eu fiz a minha transição, eu pensei que eu poderia estudar, por exemplo, numa escola como a UFRJ, numa faculdade. Eu tinha acabado o segundo grau. E quando eu fui tentar fazer o vestibular, eu sofri o maior preconceito que eu tinha sofrido na minha vida até então. As pessoas olhavam meus documentos da porta enquanto eu tentava fazer a prova e ficavam se cutucando. Imagina uma porta com aquele quadradinho de vidro e você vendo 10 pessoas olhando seus documentos, sem a menor descrição, apontando para mim, rindo.
E aquela sensação de ser o foco das atenções me deu um pavor enorme de conviver em sociedade. Depois disso eu fui começar a aprender que ser trans era muito mais difícil do que eu imaginava. Que o choque social, que eu não poderia mais frequentar os mesmos lugares que eu frequentava, mesmo que eu dominasse aquela linguagem ali. E foi muito duro para mim saber que o único lugar que eu poderia ir, porque eu não tinha mais proposta de emprego, eu não tinha mais proposta de nada, era a prostituição. E eu resolvi me prostituir. E quando você está nesses ambientes, quando você vai para o ambiente da prostituição, você conhece de tudo. Você conhece todos os tipos de pessoas e pessoas que estão praticando delitos que são considerados crimes pela Constituição brasileira. Eu conheci uma dessas pessoas. E não só isso, né? Antes disso, o caminho da prostituição é muito tortuoso. O caminho de você ser usado como objeto sexual, para mim, era... Claro que existem muitas pessoas, e eu não estou falando que a prostituição é algo ruim. A prostituição é uma profissão como outra qualquer. A marginalidade que está ligada à prostituição não é por conta da própria prostituição. Ela é por conta do fato de que a prostituição é marginalizada. E aí está ligado à prostituição, à marginalidade, porque ela é marginalizada pela própria sociedade como prática. Então não é a prostituição que é o problema é o contexto social de marginalização das prostitutas e das travestis prostitutas, principalmente das travestis prostitutas. E para mim, a utilização como objeto, é claro que a gente é utilizado como objeto a todo momento, numa sociedade capitalista, como moeda de troca, mais-valia e toda essa questão a gente sabe muito bem. Mas o que eu tô querendo dizer é que me causava dor saber que o meu corpo era avaliado com um grau ou não de pertencimento, ou de valor mesmo, com um grau ou não de valor, de acordo com padrões que eu não concordava. Ou seja, o padrão de ser branco, loira, e você vai, assim vai, né? E como aquilo para mim era muito doloroso, porque eu percebia o racismo, eu percebia todas essas questões. E porque também existe a marginalização, também traz o quê? A violência, traz a droga, traz a bandidagem, né? Traz todo tipo também de pessoas mau caráteres. E que esse é um ambiente que está permeado junto e que vem junto. Não porque a prostituição é ruim. E aí é por isso que eu preciso refazer isso e estou aqui reafirmando isso. Porque é uma crença pessoal minha. Mas porque ela traz todos esses males e todas essas... esse conjunto de coisas junto dela. Por isso, por esse sofrimento todo... Pra mim era angustiante estar dentro dessa lógica. Mas enfim, eu fiquei dentro dessa lógica durante 7, 8 anos. De 2003 a 2010. 7 anos. E essa lógica me trouxe a erupção de um transtorno bipolar, que já estava lá guardado, mas que com certeza chegou por causa disso. Me trouxe vários tipos de sequelas, inclusive do uso de drogas. E por conta dessa sequela do uso de drogas e por conta de conhecer pessoas que estavam praticando essas coisas, eu me vi envolvida numa situação onde uma pessoa cometeu um crime e eu estava próximo a esse crime quando foi cometido. Só que foi interessante, porque quando ela cometeu o crime, mas eu apanhei. Ela cometeu o crime, eu não estava junto, mas eu fui presa. E ela ficou solta. Ela conseguiu sair no meio da multidão e eu fui apontada como a criminosa.
Quando houve o julgamento, as câmeras de segurança todas demonstraram que eu não estava no local. Mas porque eu conhecia essa pessoa, eu era cúmplice. Não sei se isso se caracteriza como cúmplice, eu só sei que a defensoria não conseguiu dar o suporte para que eu pudesse fazer uma defesa no sentido de me livrar daquilo. E eu ganhei uma pena bem severa para uma pessoa que estava sendo presa pela primeira vez. E não tive o direito de responder em liberdade. Além disso, adicionando a tudo isso, eu também fiquei muito mais tempo do que eu deveria ficar, porque a prisão foi de 2 anos e 8 meses, então eu deveria de ter ficado apenas 7 meses em regime semiaberto. Mas eu fiquei presa 1 ano e 4 meses em regime fechado. Como acontece com todos no Brasil, que são pobres e negros. E nordestinos. E é isso. Então, quer dizer, esse ciclo, né, de conviver foi uma experiência péssima. Foi uma experiência que me engrandeceu também muito, porque eu aprendi que o racismo existe, que ele é sistêmico, que ele é estrutural, estruturado e estruturante. E que ele está dentro do sistema incorporado nas práticas legislativas, nas práticas jurídicas, que ele está incorporado nas práticas sociais diárias e que ele também faz parte da lógica do sistema penitenciário. Assim como ele fazia parte da lógica da hierarquia da beleza na prostituição, ele também faz parte da lógica da hierarquia dos maus tratos e da tortura e do desrespeito aos direitos humanos e da falta de humanidade, de solidariedade que o sistema penitenciário ele tem aqui. Colocado tudo isso, também é importante dizer que isso faz parte da sociedade, não é algo que é só do sistema jurídico. O brasileiro, o cidadão brasileiro, ele tem aspirações à barbárie e a gente precisa repensar essas práticas porque a gente coloca menino preto em poste, porque roubou celular. Então a gente tem na nossa mentalidade brasileira, né, já incorporado a noção de tortura, né, por crimes muito baixos. E a gente recompensa os nossos grandes ladrões. A gente trata eles de sim, senhor, e oferece cafezinho para eles. Então, essa lógica perversa, ela faz parte de algo muito maior que a gente precisa combater, mas que a gente pode começar também modificando a legislação e modificando as práticas através de mecanismos e dispositivos, que é o que a gente tem à mão para lutar institucionalmente, para que as práticas mudem institucionalmente, pelo menos. No que toca os direitos das pessoas LGBTs no sistema carcerário, quando eu fui presa, não existia, nenhum direito LGBT existia. Não existia nenhuma segurança, mas existia um arranjo que era tirar as pessoas LGBTs, principalmente as mais visíveis LGBTs, e aí eu digo trans e gays afeminados. E aí eu tô falando da experiência trans, no sentido de mulher trans, travesti e gays afeminados, porque a minha experiência foi toda num presídio masculino. Então eu não posso falar pelos homens trans nem pelas mulheres lésbicas, que também tem uma situação muito desagradável e, enfim, de tortura, talvez até mais humilhante que as nossas. Eu não sei, né? Não dá pra fazer hierarquia de miséria.
Mas mas é isso. E o que eu tava falando? Sobre a não existência dos direitos Ah, da população é. LGBT no sistema. Sim, não existem direitos para a população LGBT. O que existia era um arranjo, como eu falei, que era a cadeia no Rio de Janeiro, ela é dividida em portarias. As portarias regulam em qual unidade vai ficar as facções, porque no Rio de Janeiro é dividido por sistema de facções. A criminalidade, ela tem uma lógica do tráfico de drogas. Aqui no Rio de Janeiro, 80% ou 90%, eu não sei os números, mas eu sei que é uma quantidade muito grande dos crimes são crimes relacionados ao tráfico de drogas. Isso é um indício de que a política de combate às drogas é uma política que produz, é uma política do capitalismo que produz presos em massa para alimentar, para retroalimentar um sistema, e que ela é totalmente ineficaz. Mas o assunto é o arranjo que foi feito para as pessoas LGBTs no sistema carcerário. O arranjo não tinha arranjo, era um arranjo de boca, e o que acontecia era que você dizia se você tinha facção, e se você tem facção, você vai para o presídio da facção, e se você não tem facção, você vai automaticamente para o presídio chamado do seguro, que é regido por uma portaria chamada 001. E as pessoas LGBTs e as outras pessoas que vivem nessas unidades, são as pessoas da portaria 001, né? Que esse é o apelido. E nessa portaria 001, nesse seguro, ficam as pessoas, os estupradores, ficam as pessoas LGBTs e ficam outras pessoas que tiveram problemas de convívio nas outras facções. O seguro não é necessariamente um local de seguro, como existem, por exemplo, a facção tem o seu seguro, né? Que a pessoa pula, que o preso sai da facção e vai para o seguro. Não é esse seguro. É um sistema mesmo de unidades, como se fosse uma quarta facção, que tem a sua prisão fechado, semi-aberto, aberto. Tem os seus regimes. E que também tem o seguro do seguro, né? Ou seja, o nome é o mesmo, mas é como se fosse uma homonímia. Não é a noção de seguro que as pessoas têm. Só para explicar isso. E esse é o arranjo que era feito de boca, e as pessoas trans acabavam ficando a sua maioria lá. Então tem vários presídios, e aí as pessoas têm o presídio do provisório, do fechado, do semiaberto, de seguro, e o do fechado eu acho que é o Evaristo de Moraes. O galpão da Quinta, o galpão do amor, que como as pessoas já titulam, né? Porque ali tem a maioria das pessoas trans e LGBTs ficam ali. Então, o estigma é grande, a nossa identidade é completamente desrespeitada, e o Estado brasileiro faz questão de fazer isso, porque a gente sabe que existe a questão do biopoder, ou seja, existe um controle dos corpos do Estado brasileiro, desses corpos negros, desses corpos LGBTs também. Então, o Estado brasileiro fazia esse presente não só porque eu pretensamente cometi um crime que eu não cometi, mas porque eu era algo diferente. Porque eu não era aquilo que podia estar ali. Então, todos os meses meu cabelo era cortado. Eu não podia ter cabelo grande. Então, todos os meses o meu cabelo era cortado como força, como demonstração de força do poder do Estado sobre mim. Mecanismo de controle mesmo, assim. Todo mês meu cabelo era cortado, porque homem não pode ter cabelo grande. Então, mas ao mesmo tempo eu tenho seios. No banho de sol, você só podia sair de short, sem cueca e sem nada. Então imagina como é uma mulher trans sair no banho de sol com 2.000 homens numa cadeia. Eles tiveram que inventar uma norma nova porque eu tava lá. Porque a maioria das pessoas trans que vão pra prisão não tem corpo.
Porque elas não chegam nem a ter acesso aos métodos de mudança corporal para poder se revelar, para poder ser elas próprias, sabe? E o meu caso foi diferente, porque eu era uma mulher trans que tinha um nível de entendimento, meu grau, o meu nível, né, socioeducativo, sei lá, era diferente daquelas pessoas que estavam ali. Obrigada. E era muito chocante ver como elas naturalizavam aquela violência que elas sofriam. E aquilo pra mim era uma violência enorme. Além disso, a convivência num mundo completamente machista, né? Porque dentro do portão, fora que você tem que aturar isso dos guardas e você ser cortado o seu cabelo, você tem que usar roupas de homem, você tem que esperar sobre eles decidirem se você pode ou não botar uma blusa para tapar os seus seios. Depois de toda essa violência, você ainda tem que enfrentar a violência de dentro dos muros, que é regida por uma regra totalmente diferente. Os homens ali têm uma regra diferente. Do tempo da ditadura, do tempo da peste gay, do tempo da AIDS, ficou um resquício muito duro na tradição, na convivência daqueles presos ali. Eles têm regras muito rígidas que existem e que estão em vigor e que são punidas com a morte, mas que pelo menos protegem as mulheres trans aqui no Rio de Janeiro de um estupro coletivo. Mas não protegem elas de uma série de outras coisas. Como eu falei, do tempo da peste gay, do tempo da AIDS, restou do tempo da tuberculose e de que essas doenças realmente eram virais e eram reais e que atingiam na maior parte pessoas que eram da população LGBT no começo. Ficou a prática de kits separados. Ou seja, o seu kit, seu prato, sua roupa de cama, sua colher, seu garfo, tudo é separado. Você não pode emprestar, você tem que ter cuidado para que as pessoas não peguem por engano, porque tudo isso pode ser punido sumariamente, inclusive. Se você tiver um cigarro que é seu e outra pessoa quiser fumar junto com você o seu cigarro, você tem que dar para ele primeiro fumar e depois ele dá para você. Isso até hoje em dia? Foi preso em 2010. É um absurdo, né? E além disso tudo, a gente sofre todo tipo de humilhação, né? Você depende do cara que tá coordenando a cela, se ele gosta de trans ou não. E aí depende o tipo de roupa que você vai poder usar quando você tá lá dentro, se você pode usar roupa de mulher, se você não pode. Depende, né? A gente tá. É tipo assim, governo mais à direita, mais à esquerda. Aí você tem que depender. Os caras que querem te comer escondido. Ah, porque é isso, nossa vida sexual também é totalmente regulada por eles. Você não pode ter relações sexuais com uma pessoa se você não avisar pra todo mundo que aquela pessoa tem relação sexual com você. Porque aquela pessoa também vai virar kit separado. E ninguém quer virar kit separado. Então a sua vida sexual também é controlada pelos homens que estão ali à sua volta. Embora a tensão sexual seja, obviamente, muito grande. E a situação é essa, você vive humilhado,
Além disso, você está a todo momento relembrado, você não pode ser chamada pelo seu nome. Os presos chamam, mas os agentes não. Então você a todo momento é relembrado pelo Estado que você não é aquilo que você é. Você não tem o seu direito de ser respeitado. Todo dia você luta pela sua cidadania. Todo dia você tem que encontrar mecanismos de defesa. Fora isso, a violência física, que está ligada a todas essas coisas e as micro desobediências, né? Se você e a vontade que eles têm de te punir justamente porque você tá ali. Eles querem arranjar algum motivo, ou não tem motivo nenhum para poder entrar na sua onda, como diz, né? Para poder te violentar um pouco, para poder te bater, para te dar um pescoção, para te humilhar. Sair da prisão para poder fazer alguma coisa é impensável. Eu tinha um problema nos seios que eu precisava de ajuda e eu tentei de todas as formas algum tipo de auxílio e a SEAP tem uma secretaria de segurança, uma secretaria de não sei dizer, um grupo que cuida da questão de saúde que é separado da Secretaria Estadual de Saúde. Né, um núcleo de saúde, digamos assim, que é totalmente independente, separado, que não se comunica. Ou seja, as únicas políticas de saúde que funcionam na SEAP são o psiquiatra, que não te avalia, você chega lá e diz qualquer medicação que você quer, que também faz parte do biopoder, também faz parte do mecanismo de controle, você amansa o povo, enche eles de remédio. E você sempre chega lá e pede qualquer remédio, eles te dão. E as políticas de HIV, AIDS e tuberculose. Acabou. Não existe política de saúde. Não sei como dá para as mulheres, talvez alguma outra coisa em relação ao parto, não sei. Mas pra gente era isso. Não existia. Um monte de homens lá com outros problemas, tantos de saúde, problemas urológicos, problemas proctológicos, problemas mil, pessoas morrendo, pessoas definhando. E você não via nenhum tipo de resposta. Porque sair da prisão para ir pro hospital era um ato de muita coragem, porque você era transportado pior do que gado. Com uma violência enorme, porque eles são muito violentos. Eles são grossos, violentos, agressivos. Eles machucam a gente. Não tinha um mínimo, assim. Às vezes você via que aquele grupo era completamente pacífico e a resposta truculenta não era necessária. Além disso, você tinha medo, porque se você sai da cela, você pode ser tido como um... Como é que fala? Sim, dedo duro. X9. Então, se você não foi pra prisão, você poderia estar conversando com o diretor sobre o que acontece dentro da cela. A situação era muito debilitante. Claro que a gente tem a nossa legislação que diz o que deve acontecer e o que não deve acontecer dentro de um presídio. Eu só queria que fosse assim como tal qual está escrito lá no Código de Processo Penal. Não precisava ser mais nada do que além daquilo. O problema é que era completamente diferente. E eu tô falando das violências, né? Assim, eram todas essas doloridas e torturantes. Mas eu dei a volta por cima. Eu saí da prisão
e consegui me estabelecer no mercado de trabalho. Consegui trabalhar e participar de uma pesquisa que foi feita pela Defensoria Pública do Estado a respeito do nome civil de pessoas trans, do nome civil não, da condição de direitos humanos, da situação de direitos humanos de pessoas trans e travestis dentro dos presídios. Protagonizei uma matéria de jornal que falava a respeito do assunto. E a partir desse momento a gente começou a trabalhar, a fazer incidência política para que a SEAP tivesse um conjunto de regras que pudesse garantir algum direito às pessoas LGBTs privadas de liberdade. Nesse sentido, a gente conseguiu, porque a gente fez essa pressão, tínhamos aí o apoio, na época, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que tinha o programa Rio Sem Homofobia, e que conduziu essa negociação, e acabei fazendo parte desse grupo de trabalho que criou uma portaria, que era a Portaria 558, de 29 de maio de 2015, que criou as regras para respeito das leis LGBTs, regulando nome social, respeito à identidade de gênero, itens e objetos que podem ser recebidos pelas pessoas trans e homens gays, e no caso dos homens trans e mulheres lésbicas. Vestimenta, uniforme, direito de visita íntima, embora esse direito já tinha sido garantido em 2011, através de um trabalho feito também de incidência política pelo movimento LGBT, através do governo do estado, e o direito também de garantias previdenciárias e de garantia de auxílio para a família. Bom, pelo menos em tese, no papel, a gente conseguiu fazer isso, que foi algo muito revigorante, muito enriquecedor para mim, porque eu fui a pessoa que entrei lá, mas eu voltei, de cabeça erguida. E o diretor que me deu pescoção tava lá na reunião. Não, mas eu tenho orgulho, tava lá. Ele tava lá e ele me viu lá, sentada, fazendo política para aquelas pessoas. E a partir daí a gente fez um grupo de trabalho, que também não funcionou muito bem, porque uma coisa é você tirar as políticas do papel, outra é você escrever elas no papel, outra coisa é você garantir que elas se deem no dia a dia. Então, atualmente, esse grupo está inoperante. Eu acho que o meu mandato já expirou em 2017, porque era um mandato de 2 anos. E é muito hermético, é muito difícil penetrar o acesso à administração penitenciária. Esse grupo de trabalho era vinculado aonde? Não, vinculado à SEAP. A SEAP. Não, os dois, tanto a portaria quanto o grupo de trabalho, eram iniciativas da SEAP, que tinham um monitoramento do programa Rio Sem Homofobia, e que eu participava como integrante da sociedade civil, observadora não, tripartite, né? Bipartite, né? Sociedade civil, controle social e poder público, que eram eles. Mas essa é a história toda, querendo retomar os direitos das pessoas trans privadas de liberdade. Tudo isso, claro, dizer que a SEAP também tem problemas estruturais que eles precisam enfrentar e que tem que ver com a demanda do judiciário e que tem que ver com uma série de outras coisas. Eu não estou aqui dizendo também que eles são os demônios. Mas a homofobia, o machismo, o sexismo, a barbárie, essa sede por barbárie, né? Essa coisa de achar que o criminoso precisa ser castigado para além daquilo que está no Código Civil. Esse tipo de tratamento
precisa ser mudado. E isso é sim culpa da SEAP, é sim culpa de falta de treinamento, é sim culpa da truculência, é sim culpa de um processo histórico que precisa ser revertido imediatamente. A tortura tem que ver também com a tortura psicológica, tem que ver também com você não se sentir pertencente, não se sentir ser humano. E ali as pessoas trans e as pessoas LGBTs não têm capacidade, oportunidade de se sentirem humanos. Porque se não existe uma lei que as proteja, pro bandido elas também são pessoas indefesas. E é uma coisa difícil de você mensurar. Mas eu tenho certeza que para as pessoas que estão ali, os danos psicológicos, os danos para a vida, para a capacidade de ressocialização, para mim aquilo ali serviu como um impulso para eu mudar a minha vida completamente. Para ser outra pessoa. Para dizer para eles que eles erraram quando eles falaram que eu era uma criminosa, sabe? E para dizer para eles, não, eu não sou uma criminosa, eu sou uma heroína desse mundo, porque vocês tentaram me destruir desde que eu descobri que eu era diferente. Na verdade, vocês estão tentando me destruir desde que eu nasci. Só que eu não sabia disso. Mas eu não vou deixar. Quem vai destruir vocês sou eu. As suas epistemes, os seus pensamentos recalcados, os modos de vocês se organizarem. Quem vai destruir vocês sou eu. Eu e a minha turma. A gente é que vai vencer no final. E é isso, garantir os direitos das pessoas. A gente também, a nível nacional, organizou essa portaria, ela já foi feita antes, né? Ela tinha sido, em 2014, já tinha existido um grupo nacional que lançou a portaria, ou seja, o Conselho de Administração Penitenciária Nacional, que eu não sei o nome, lançou uma portaria de direitos LGBT. E São Paulo lançou em seguida e depois a gente. E eu não sei se tem em outro estado. Então, de alguma forma, a gente conseguiu fazer alguma coisa. O que a gente precisa agora é garantir que essas políticas, elas mantenham... Não, sair do papel... Assim, por algum momento, enquanto o grupo de trabalho funcionou, os direitos dessas pessoas estavam sendo respeitados. Depois disso, houve problemas, porque o que existe é que é isso, uma portaria. E a vontade política das pessoas que estão ali para fazer com que ela funcione são vitais, são críticas, né? E o que eu ouvi dizer é que existe um diretor agora que não respeita dessa unidade onde existe a maioria das trans e das pessoas gays, né? Não respeita. Por uma crença pessoal, e ele tem autonomia, porque na verdade os diretores, o Código de Processo Civil, de Processo Penal, ele é um pouco obscuro quando ele vai falar sobre a autonomia dos diretores de unidades prisionais. Viu? Sei, estudei, tá? Tive que estudar, você aprende até a fazer habeas corpus. Eu não sei fazer habeas corpus. Eu fiz um monte lá pros caras. Eu não vou falar o resto que eu falei ontem. Você lembra? Testemunho dois pais, eu proibidão. Qual foi? Fala o proibidão. Eu não posso falar agora aqui. Mas o que eu tô dizendo é que eu fiz muito habeas corpus. Porque, na verdade, assim, existe uma carência de tudo, né? Todo mundo ali é carente. Não sou só eu que sofri tortura ali. Quem tá ali, a maioria são usuários de crack, são pessoas que estavam nas ruas e que não fizeram nada, crimes insignificantes.
que poderiam ser indicados sobre o princípio da insignificância penal, mas eles estão ali, presos, contidos pela sociedade, para que a sociedade branca possa viver a sua vida mais tranquila e não enfrentar os problemas reais que são a educação, a falta de estrutura, a falta de oportunidade de trabalho, a falta de alocação das empresas nos locais onde as pessoas pobres vivem, perto das favelas para que elas possam ter emprego. Esse é o grande problema da criminalidade no Brasil. Essa criminalidade que a gente está falando. Essa criminalidade que prende 80% das pessoas que estão ali dentro dos presídios. Essas pessoas, elas são muito recuperáveis. Os que estão ali, existem, claro que existem níveis de delinquência, a nível psicológico. É claro que existe tudo isso, e eu não sou aquela pessoa que diz que não tem que existir prisão. Mas se a gente fosse aplicar todos os princípios e fosse realmente uma sociedade igualitária, o número dos nossos presos seria bem reduzido. Mas é porque a gente é racista e a gente não quer ver preto fazendo coisas que não devem fazer, porque a gente não quer ver eles na sociedade. E aí pra gente é muito cômodo manter todo mundo confinado nos limites da favela, manter todo mundo confinado nos limites da não escolaridade, da falta de emprego, da falta de oportunidade, da falta de acesso à língua, à linguagem, da falta de acesso à educação, a tudo. É muito fácil. Eu vi isso lá. Isso é tortura também. Você nasce já com um destino. É muito difícil você sair desse destino, você escapar dele. Ou seja, porque eu virei travesti, porque eu sou trans, o meu destino já era aquele ali. Não importa se eu era só amiga da pessoa, ou se eu só conhecia a pessoa, mas não era cúmplice. Não, conheceu é cúmplice. Acabou. Para além disso, né? Uma vez sendo cúmplice, sendo condenado, teu destino também é passar por todas essas violências dentro do sistema, porque o sistema vai ser violento e todo o resto. Entendeu? E o defensor podia ter me explicado isso, que eu não sabia. Se eu dissesse que eu não conhecia, de repente eu me livrava. E essa coisa cristã do que você ensina pro pobre para manter ele também controlado, né? Fale a verdade, mas que tipo de verdade? Qual é a verdade nesse caso? A verdade era que eu era cúmplice ou a verdade era que eu conhecia ele ou que eu não conhecia? Entende? Eu não posso encontrar com uma pessoa no meio da rua? E assim, olha, um absurdo. Agora porque eu morava com ele, eu morava com essa pessoa. Porque eu morava com ele, ele cometia um crime, eu era cúmplice, eu não podia morar com ele. Mas a mentalidade da sociedade é, não, tudo bem, mexeu com pouco, misturou com pouco, farelo come. Concordo em partes com isso. Né? Tudo bem, você tá ali envolvida com uma situação, mas as coisas precisam depuradas, você precisam ser separadas, colocadas no seu devido lugar. Para a lei isso não é verdade. A própria lei não. Uma pessoa mais delicada, mais cuidadosa com a lei não veria isso dessa forma. Entendeu? E depois disso eu tive que aprender um monte de coisas. E aí eu ficava com um livro lá dentro da prisão, lendo. E a prisão me tornou numa pessoa mais atenta para poder me livrar, porque eu sofri tanto que eu não quero sofrer nunca mais na minha vida o que eu sofri lá dentro. Nunca mais. E se eu puder tirar o máximo de pessoas de lá, desse destino, eu quero que essa seja meu propósito, né? E é isso, a gente continua tentando trabalhar, tentando fazer alguma coisa. Hoje em dia eu trabalho como assessora de um deputado federal. E o que a gente está tentando fazer é fazer com que todas essas regras que a gente colocou em portarias virem parte do Código de Processo Penal.
Definitivamente. E tomara que eu consiga fazer isso. Que ele consiga e que eu consiga junto. É isso. Ai, obrigada, Alessandra. Vocês querem perguntar alguma coisa? Você é foda, Alessandra. Tamo junto. Oi? O que você falou? Muito foda. Também não quero perguntar Sério, nada. quero esse código de processo penal. Ai, gente, nossa, muita dor, sabe? Não foi legal, não. Aprendi muita coisa, assim, né? Aprendi, por exemplo, a coisa boa, que aprendi a ter segurança sobre o meu papel de mulher, sobre ser mulher. Porque imagina, careca, Nossa, também. De uniforme masculino. de uniforme masculino, Ai, tá louco. pra segurar, depois que você faz todo um trabalho pra você mudar a sua identidade. Porque é muito doloroso, gente. Imagina você se assumir trans. Pô, puta trabalho psicológico, tá louco. Mana, não é fácil ser trans, travesti. Tá louco. Pô, é difícil. Tu é homem, provavelmente é hétero, não sei, mas 95%, então. Tá na média. E então, os 5 é comigo, tá? Eu tô brincando. Diga agora. E provavelmente você sabe como é que é. Você deve imaginar a simples suspeita da homossexualidade sobre você. Pensar nisso já deve dar um desespero. Deve ser igual você ficar em pé num abismo. Imagina quando você faz isso e você cai no abismo, você se joga no abismo. Você não tem outra chance. Eu já nasci no abismo, né? Mas assim, quando você se joga nele, assim, pra ser trans, e os processos de desmerecimento, aquilo tudo que a mulher sofre, né? Porque aí também junta uma intersecção da homofobia com o machismo. Porque o apagamento que a mulher sofre, aquela coisa dela ser paranoica, porque tudo é paranoia. Tudo você tem menos razão. Tu tá maluco. Tá maluca. Você tá maluca, então, é toda hora. Tá num chilique. O que você produz vale menos, as pessoas olham menos. Tu é menos? Não. Hoje eu tive que dar rajada de 3. E ó, nosso trabalho. Dar rajadas de 3 dias pra poder fazer algo, às vezes, funcionar. Que quando uma pessoa branca fala. Não. Ah, entendi, ótimo, perfeito. E como as pessoas não percebem que isso tá ligado à programação neurolinguística delas, de olhar pra você e achar que a sua opinião tem razão, sem considerar a lógica nela, e de olhar pra outra pessoa e já não ver a lógica porque é essa pessoa que está falando. O silêncio quando uma pessoa branca começa a falar e quando eu começo a falar, você acha que eu não percebo esse tipo de coisa? Mas isso muito piorado. Que você deve perceber também. Só que só de ser mulher, claro, se você é mulher negra, pior ainda. E eu sou trans. Mas, piorou. Pior ainda. Que aí eu Mas não só sou de ser inteligente, eu não sou mulher- nada. Você é judia, não? Aí, você Meu marido é. Aí vai, e você? Sobrou o quê? Meu marido é. Não, mas aqui no Brasil, judeu é rico, o judeu é branco aqui no Brasil, né? Não, mas O só judeu de ser aqui mulher, traiu a você raça e virou ser branco. Você, tipo, Nossa, é muito louco, cara. No dia a dia, nas coisas mais sutis, assim. Você perceber que você fala e, tipo, a pessoa não dá muita atenção, a pessoa vira, a opinião não é, tipo... Se você percebe isso, imagina o nível que eu percebo isso. Não, alucinante. Então, é horrível. E olha que eu sei que eu sou privilegiada pra caralho. Porque, porra, né? Falo línguas, tô indo nos passos de decisão. As pessoas esperam de mim algumas atitudes. Mas eu também tô aprendendo, porque ao mesmo tempo, como me foi negado esse espaço de fala, de reconhecimento, de validação, né, como negra, etc., eu também não vou saber me comportar e eu não tenho toda a segurança pra estar nesses espaços pra fazer isso. O que corrobora quando eles vão dizer que eu sou louca, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Né?
Ah, é uma loucura. Nossa, é uma loucura total. Imagina isso num grupo de brutamontes dentro de uma cadeia. Os caras loucos e revoltados, porque você é um pouco mais, né, tem um conhecimento formal, um pouco mais inteligente, que isso não é verdade. Inteligência não é conhecimento formal. Mas, olha, né, um monte de preconceito que eu falei aqui agora, mas eu vou me consertando. Todos nós. Da prostituição, da inteligência. Mas, assim, tem um pouco de conhecimento formal, mais um pouco do que eles, isso deixava eles incomodados. E o fato de você ser tratada como uma mulher. E ali eu entendi o que era realmente o machismo. Eu entendi o racismo e o machismo ali, porque como milhares de mulheres negras e milhares de mulheres trans, você acaba que você não pensa no seu lugar na sociedade. Como no Brasil, os pretos são feitos para não pensar racialmente, não se pensar individualmente como grupo racial. Eles pensam, não existe racismo, é normal, todo mundo é igual, tem várias cores, o Brasil é diverso. E não conseguem observar a crueldade do racismo, que faz exatamente com que eles pensem assim para que eles não incomodem. E eu também pensava dessa maneira, né? Não treinada. E aí eu fui perceber como tinha as hierarquias, porque nesses ambientes tudo é muito mais marcado, muito mais nítido, né? As sutilezas que as pessoas falam, não, imagina. Que no mundo branco são tecnicalidades, sutilezas que você faz e ali aquilo que tem aquela coisa toda. Lá é tudo na cara, tudo à flor da pele. E então foi muito duro, assim, o fato de eu saber de eu ser considerada como menos, de eu ter que falar depois deles, de eu ter que ser considerada, de ter tudo não tinha como, não podia falar, tinha que ter um tutor pra falar nas reuniões lá dos bandidos, né? Se eu tivesse alguma coisa que tinha que ver comigo, se eu tivesse que falar alguma coisa que eles precisavam saber, tinha que ter um tutor para falar por mim, né? Os homens não, como o machismo é uma coisa louca, né? Porque ele atravessa todas as camadas sociais de todos os lugares, em todos os modos de organização. E como ali era o século XV, né, medieval, a coisa ali era bem braba. Entendeu? Que se o cara, olha, se eu transasse com o cara e o cara não falasse que transou comigo, e se eu demorasse a falar, eu que apanhava. Ó que loucura. Se eu gritasse com o cara, eu apanhava. Se eu mandasse um cara tomar no cu, eu poderia morrer. Isso é um absurdo. Como? Mas no mundo as mulheres também morrem por isso. Sim, total. Em vários lugares do mundo as mulheres morrem por isso. As mulheres morrem por isso a todo momento. A todo momento. Feminicídio por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Inclusive por eles se sentirem ameaçados por você ser mulher. E você querer falar mais alto que eles. Nossa. Então, quer dizer, é isso. Isso tava gravando? Ah, mano. Mas se você quiser que a gente tire alguma parte também, pode tirar, viu? Ah, bom, não Não, sei. mas olha só, isso a gente vai editar. Olha só, quando a gente conseguir editar, porque isso também são outros 500. Talvez parte do que eu falei, assim, né? Eu não sei também, porque assim, às vezes eu não sei a repercussão do que eu falar coisas da convivência